eu vou trazer uma mensagem para os convidados, a pedido dos dois noivos. Eles me pediram que desse uma palavra para os convidados, antes de prosseguir com a cerimônia. E, baseado no próprio casamento, eu trarei essa mensagem. O que representa o casamento? Representa a aliança de duas pessoas. Nessa noite, representa a aliança do Leandro com a Carla. Os dois, a partir de hoje, terão uma aliança. Se unificarão, dois, que através da aliança do casamento, se tornarão um. E o casamento é o tipo da aliança que Deus tem para com o homem. Caso você não saiba, Deus é um Deus de aliança. E a primeira aliança foi instituída no Éden, no jardim do Éden, nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus forma o homem e estabelece uma aliança com ele, de abençoá-lo, de protegê-lo, de guardá-lo, de prover a ele necessidades e de ter contato com ele todos os dias, na viração do dia. Sempre foi o propósito de Deus ter aliança com o homem. Mas sabe o que é interessante? Preste bem atenção, porque isso é para a sua vida. No presente século que nós vivemos, na atual era, o homem tem quebrado essa aliança com Deus. O homem tem rompido a aliança com Deus. Por isso você vê o mundo como está caminhando, a desordem, o declínio, a decomposição moral que o mundo se encontra. Qual é a causa da sociedade estar como ela está? Olha para as famílias de hoje, olha para os lares divididos, destruídos, olha o índice de drogas, criminalidade, olha a falência no sistema econômico, financeiro, e olha para o homem moderno. O homem, ele é campeão na compra dos antidepressivos. O mundo então se tornou um caos. O mundo não é um lugar divertido para se viver. Não há prazer nenhum em ir nas favelas do Rio de Janeiro, em ir nos países da África subdesenvolvidos. Não há prazer nenhum em entrar nos hospitais, na Santa Casa. Você vê dor, sofrimento, morte e destruição. Se você não vê isso em âmbito físico, você vê famílias e povos bem estruturados financeira e fisicamente, você vai encontrar uma destruição moral. Não há amor, não há afeto, não há paz, não há alegria. E qual é o culpado de tudo isso? A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela passa décadas decretando leis, estabelecendo congressos, para tentar resolver o problema da humanidade. Nós, os mais leigos, transferimos a responsabilidade para o governo. É culpa do governo, da política, é culpa da mídia. O sistema econômico está falido, a família está quebrada, as enfermidades sendo proliferadas e multiplicadas, fazendo da humanidade esse povo que é. Nós julgamos que a culpa é deles, mas eu vou dizer algo para você: não é culpa deles, porque o problema não é natural, o problema não é físico, meus queridos. O problema não é a falta de dinheiro, o problema não é o estado precário da saúde brasileira, o problema não é
a desvalorização do real, da moeda. O problema não é que o ensino nacional foi afetado, não é físico, o problema é espiritual. O espiritual governa o físico. A terra depende do céu para caminhar. A terra não anda sozinha sem o céu. O homem não pode dar um passo sem Deus. Se o problema é espiritual, o que você está querendo dizer com isso, pastor? A causa do homem estar como está é a quebra da aliança com Deus. O homem voltou as costas para Deus. Não é $1 milhão que vai resolver o teu problema essa noite. Não é $1 milhão que vai transformar almas, corações e caráteres. Não seria isso a solução. Seria renovar de novo a aliança perdida e quebrada com Deus. O homem atual é um homem sem Deus. Não é que Deus abandonou o homem. Você olha para a África, para Moçambique, Etiópia, para os outros países, Índia e tribos morrendo, destruídas, você diz, Deus as abandonou. Você vê a tragédia do Rio de Janeiro, Deus os abandonou. Você vê lares em completo pé de guerra, divididos, destruídos. Você diz, Deus se esqueceu de nós. Não, é exatamente o contrário. Nós nos esquecemos de Deus. Nós voltamos as costas para Deus. Nós, o homem moderno, eu e você, porque nós não ficamos fora, quebramos a aliança com Deus. O que resulta na quebra de aliança? Quando o marido, um noivo, casa-se com a noiva, qual é a proposta do noivo? Trazer proteção à noiva, trazer provisão à noiva, sustento, trazer felicidade à noiva, trazer direção à noiva. É isso que é o dever do noivo quando se casa, quando faz uma aliança com a noiva. Da mesma forma, nós somos a noiva de Cristo. Quando temos aliança com Ele, Ele está nos dirigindo, Ele está nos sustentando, Ele está nos protegendo, Ele está nos amando. Quando quebramos essa aliança, ficamos sem a sua proteção, sem a sua direção, sem o seu amor, e nos tornamos os homens que somos hoje, frios, tristes, vazios. Tentamos preencher esse vazio na bebida. Se você notar, a maior parte dos alcoólatras é para encontrar um sustento, um preenchimento que a vida terrena dele não está dando. A química, drogas, os remédios, tudo isso o homem busca para preencher aquilo que ele não obtém mais de Deus, por quebrar a aliança. Esse é o retrato. Mas você pode dizer, claro que eu conheço a Deus, claro que eu tenho aliança com Deus, eu não me sinto longe de Deus. Sabe como a quebra da aliança é feita, meus queridos? Quando eu deixo de obedecer os mandamentos de Deus. A aliança é firmada através da lei de Deus, a palavra, a Bíblia, os mandamentos. Quando eu quebro a aliança, significa eu não quero obedecer os mandamentos,
Eu não quero viver debaixo de uma lei. Eu quero quebrar a aliança para viver sozinho. Eu quero satisfazer meus próprios desejos, sem a participação de Deus. E viver uma vida sem regras, sem leis, sem limites. Eu sou o meu próprio juiz. Assim eu testifico que quebrei a minha aliança. E quando você quebra a aliança, sabe o que significa? Você está enfrentando esse mundo inteiro sozinho, de peito aberto, sem o auxílio divino. Isso é muito perigoso. Como eu disse, não é $1 milhão que vai resolver o seu e o meu problema. O problema do homem não se encontra na casa que ele mora, se ela tem 4 quartos ou 10, no carro que ele tem, se é importado ou se ele anda de ônibus. O problema do homem não é no diploma, não é na formação acadêmica. O problema do homem você não vai encontrar na troca de relacionamentos. Por isso há muita separação e divórcio. O problema do homem é no seu coração, é na sua alma. A sua alma está afetada, entenda isso. Me mostra onde um antidepressivo curou alguém. Ele tem efeito dopante, ele retarda, ele empurra, ele não pode curar, ele não tem essa força curadora. Só tem um remédio, um ser, uma situação, uma circunstância que pode curar o coração do homem, que é da onde procede o caos que a sociedade se encontra. Só Deus pode curar o coração do homem. Só Deus pode trazer a verdadeira alegria que o cigarro, o álcool, a droga e o remédio não nos darão. Só Deus. Nós mudamos, a sociedade está moderna, a tecnologia se avançou, os costumes mudaram, mas Deus não mudou. Ele segue o mesmo, perfeito, todo-poderoso, justo, misericordioso e pronto a resgatar e a ajudar todo aquele que retornar a aliança com Ele. Os casamentos. Quantos casamentos são um negócio, um acordo? Quantos casamentos são contratos? Não tem mais amor, não tem mais afeto, não tem mais atração física, relacionamento íntimo, não tem mais respeito. Quantos casamentos, casais bonitos, bem vestidos, escondem por detrás crises. Acabou o amor, acabou a alegria. Daí sai traições, adultérios, e com o casamento afetado, a família é afetada. Os filhos sofrem, a família se desintegra. É o retrato de muitos casais. Acabou-se o carinho, acabou-se o amor, a lealdade, a amizade, o companheirismo, aquele calor do noivado, aquele fervor dos primeiros anos. Por quê? Porque não entenderam o propósito do casamento no religioso. Quantos casados aqui casaram no religioso? Eu creio que todos. Mas você sabe o que significa o religioso? Já que o que tem efeito realmente na legislação brasileira é o civil, o religioso é muito mais cultural.
O religioso significa duas pessoas tendo um mesmo sonho. Quando vão ao religioso, estão dizendo: eu tenho um sonho, minha noiva tem um sonho, nós queremos chamar o Senhor Deus para compartilhar conosco do nosso sonho. Esse é o propósito do religioso, envolver Deus no sonho que se chama matrimônio. Quando você recebe a bênção do sacerdote, seja ele católico ou outra religião, significa que você envolveu Deus, para que Deus seja o mediador seu e da sua noiva, para que Deus seja o pilar do casamento, para que Deus seja o guia, o auxiliador. E o que a maioria faz? Deixa Deus lá no religioso, quando sai da igreja. Foi muito bom, agora o senhor fica aí, Deus. Por isso estão no caos conjugal que se encontra. Deus não está mais mediando esse casamento, Deus não está mais sustentando esse casamento, Deus não está mais dirigindo. Quando o calor do amor se esfria, Deus que o aquece. Quando o afeto desaparece, Deus redescobre ele. Quando o respeito é retirado, Deus o coloca. Deus é o termômetro do casamento. Não é medicamento, não é terapia medicamentosa, não é psicologia, não é simpatia. É Deus que deixa o casamento tão vigoroso quanto no primeiro dia. É Deus que é o termômetro, o mediador é Deus. Convide-o de volta, chame-o de volta para ser seu mediador, chame-o para aquecer de novo a paixão que se apagou. Tenha uma nova lua de mel, um novo momento, só que não será mais a 2, será a 3. A perfeição se envolverá com o imperfeito, que sou eu, você, que são os casais. Então teremos de volta, como um passe de mágica. Você não tem ideia do que eu estou falando. Você olhará para sua esposa como nunca tem olhado. Você olhará para o seu marido e dirá: esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida. Quantos mais os anos se passam, mais eu amo essa mulher, mais eu amo esse homem. Por quê? Porque Deus é o nosso termômetro. Eu quero dizer algo, encerrando essa primeira etapa. Por que Deus está usando esse casamento para falar conosco? Porque Ele está convidando você, escute, ouça, preste atenção, para renovar com Ele a aliança, novamente. Ele está chamando você, renove sua aliança comigo, venha a mim. Eu quero reestruturar toda a sua vida. Eu quero trazer aquilo que há anos você está buscando e não tem encontrado nessa terra. A verdadeira paz que você precisa está em Deus. E Ele quer restaurar a aliança com alguns essa noite. Pediria que o tecladista, bem baixinho, Ele quer restaurar essa aliança. Deixa eu dizer algo para você. Quantas pessoas estão aqui? Umas 300, 400. Tem blocos. Tem um bloco aqui, outro bloco aqui. Eu vejo 2 blocos. Deus não. Deus vê cada um individualmente. Sabe o que cada um está passando, o que cada um está sofrendo, o que cada um tem necessidade. E Ele aí no seu coração, eu tenho certeza, está batendo como numa porta bem suave. E Ele está dizendo:
deixa eu renovar minha aliança com você. Deixa eu resgatar você. Deixa eu levantar você da onde você está. Eu renovo minha aliança com você. Você pergunta, mas como é feito isso? Eu não entendo muito isso. Como eu posso então? E eu não estou dizendo de religião aqui, eu estou dizendo de algo muito acima de religiões. Eu estou dizendo de você ter contato com Deus sem interferência humana. Você e o seu Deus, mediante aliança. Como é feita isso? Nós somos pecadores. O fruto dessa maldade na terra é o pecado. Nós devemos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão pela maldade, as pessoas que ofendemos, as esposas que nós ferimos, os maridos que nós maltratamos. Pedir perdão. Olha a sua trajetória. Quantos anos de vida você tem? Será que a sua história não está marcada por tanta decepção, coisas erradas? Você olha para trás e vê um tsunami, um terremoto, um caos, e você chega em 2010 dizendo: a minha história está comprometida. Deus está dizendo: renova a tua aliança comigo, que eu escrevo uma nova história a partir de hoje, e tudo que foi destruído eu reconstruo, tudo que secou eu rego, tudo que falhou, fracassou, eu farei triunfar, porque eu tenho poder. Deus diz. Ele só quer: abra vossos corações, peçam perdão pelos seus pecados, e Ele escreverá uma nova história, e você nunca mais será o mesmo homem, e nunca mais será a mesma mulher. As pessoas olharão para você e verão: há em você um brilho diferente, há em você uma graça diferente. Você mudou. Seu sorriso é o sorriso de Jesus Cristo. Ele tem isso para você. Eu sei que tem corações se abrindo agora, e esse casamento Deus usou, porque Ele não ama só o noivo e a noiva, Ele ama todos nós. Quantas lágrimas você derramou, minha irmã, meu irmão, mas hoje tem um Deus que vai enxugar todas essas lágrimas. Tem um Deus que finalmente vai estender a mão para você e dizer: quando todos baterem as portas no teu rosto e te disserem não, eu te direi sim. Eu estenderei a mão e eu abrirei as portas. E a verdadeira felicidade, paz e amor que tanto buscam, vocês encontrarão. Amém. Feche os seus olhos. Você vai fazer isso alguns segundos e dizer: Deus, perdoa meus pecados e renova sua aliança comigo, porque eu renovo a minha aliança contigo. Faça isso por alguns segundos. Senhor Deus, eu abençoo cada homem, cada mulher que entrou aqui, cada pai de família, cada mãe, cada filho, noivo, noiva, namorados. Deus, perdoa os pecados do teu povo e renova agora sua aliança com esse povo que está aqui presente. Que eles conheçam o Deus maravilhoso que Tu és, e que a partir de hoje seja escrita uma nova história na vida do Teu povo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.